Quem são os dois candidatos à presidência do Brasil que vão disputar o segundo turno nas eleições de 2022? Bolsonaro e Lula. Tá, mas você conhece um pouquinho da trajetória deles? Você sabe quem são eles? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou a Keké Sanches e você tá no Fala Keké. Gente, a disputa tá bem acirrada. E a história desses dois é gigante. Então, aqui eu vou trazer um resumo pra vocês, tá? De qual o nome deles, de quando eles nasceram, qual cidade eles nasceram e um pouco da trajetória deles, tanto na política quanto antes da política. E será que algum deles cometeu algum crime real? Será que algum deles é inocente? Será que algum deles é bandido? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje. E sim, gente, eu estou pesquisando em fontes seguras, tá? Não é nada de achismo e eu não vou pender para lado nenhum. Eu vou começar pela ordem alfabética. Então, o primeiro vai ser Jair Messias Bolsonaro, que nasceu no dia 21 de 3 de 1955, no interior de São Paulo. Mas vamos saber um pouquinho quem era Jair Messias Bolsonaro antes de entrar na carreira política e antes mesmo de ser militar? Antes disso tudo, Bolsonaro estudava e trabalhava com pesca e extração de palmito silvestre. Sabia dessa? Aos 17 anos, ele iniciou na escola preparatória de cadetes do Exército. E durante o tempo que ele esteve no Exército, aconteceram polêmicas em volta de Jair Messias Bolsonaro. Já ouviu falar de alguma delas? No ano de 1986, Bolsonaro escreveu um artigo na revista Veja, dando o título de "O salário está baixo". Ele alega que ele e os colegas da época estavam descontentes com o salário que eles recebiam lá no Exército. E por causa disso, ele teve sua primeira prisão. Ele ficou 15 dias preso lá no próprio Exército. 2 anos depois, Bolsonaro foi absolvido de suas acusações pelo Superior Tribunal Militar. Bolsonaro foi acusado de ter planejado a explosão de quartéis militares, em forma de protesto por causa do salário baixo, em 1987. Um ano após o ocorrido, o Superior Tribunal Militar declarou Bolsonaro e o outro capitão, que era seu colega, como inocentes. No mesmo ano, Jair Messias Bolsonaro iniciou sua carreira política, tendo apoio de seus colegas militares. Já um pouquinho da vida pessoal dele. Com a primeira esposa, Bolsonaro teve 3 filhos. Com a segunda esposa, teve um filho e com a atual esposa, mais um. Seus hobbies incluem andar de moto, cavalgar e nadar. Já na sua atuação como presidente do Brasil, setores estatais foram privatizados. Um grande exemplo é o leilão de concessão de 12 aeroportos dividido em 8 estados. Bolsonaro substituiu o programa Bolsa Família para Auxílio Brasil. Para quem não sabe, o programa Bolsa Família era aquele que a criança recebia até os 18 anos para auxiliar então nas atividades escolares. Já o Auxílio Brasil iria ter final agora, em dezembro, e depois disso ninguém receberia mais nada. Substituiu o nome do programa Minha Casa Minha Vida pelo Casa Verde e Amarela, reduziu os cargos públicos para diminuir os gastos. Em 2019, 46 mil servidores públicos foram exonerados de seus cargos. Lembrando que essa foi a maior redução da máquina pública do Brasil. Bolsonaro cortou 95% das verbas que cuidam do Auxílio Brasil. E esse corre o risco de fechar. Bolsonaro reduziu o orçamento que ia para a Casa Verde e Amarela, Farmácia Popular e FIES. E para finalizar, Bolsonaro também reduziu o apoio aos artistas, o apoio à cultura. Bom, isso foi um pouco, um resumão da história de Jair Messias Bolsonaro. Mas e o Lula? Quem é Luiz Inácio Lula da Silva? Vamos ver agora? Lula nasceu em Caetés, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, no dia 27 de outubro de 1945. Filho de lavradores, em 1952, migrou da sua cidade natal para São Paulo com sua mãe e seus irmãos, em busca de uma vida melhor para sua família. Foram 13 dias viajando em um caminhão chamado de Pau de Arara.
até chegarem em Vicente de Carvalho, bairro periférico, no Guarujá. Em 1956, mudaram-se para o bairro Ipiranga, na capital paulista. Na sua adolescência, Lula trabalhou como engraxate, office boy em uma fábrica de parafusos. Aos 14 anos, Lula fez um curso de torneiro mecânico e 3 anos depois foi trabalhar em uma metalúrgica. Com apenas 18 anos, em 1964, ele teve o dedo mindinho cortado da mão por uma prensa. No ano de 1966, ele começou a se envolver com movimentos sindicais. Já em 1975, ele foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, se tornando uma importante liderança operária. Em 1980, Lula comandou a fundação do Partido dos Trabalhadores, o PT, fundado pelas classes operárias, sindicalistas, intelectuais, artistas e católicos ligados à teologia da libertação. Uma proposta socialista. Em 1980, uma grande greve paralisou cerca de 330 mil operários durante 41 dias. Após uma intervenção federal, Lula, junto com outros sindicalistas, foi preso pela ditadura militar, passando 31 dias recolhido. Já em 1984, Lula participou como uma das principais lideranças do movimento Direta Já. Em 1986, ele foi eleito deputado federal do estado de São Paulo, sendo, na época, o deputado federal mais votado de todo o Brasil. Em 1989, o PT lançou Lula para disputar o cargo de presidente do Brasil, já que o mesmo estava há 29 anos sem as eleições diretas. E no segundo turno, por uma pequena diferença de votos, ele perdeu para o presidente Fernando Collor de Mello. 2 anos depois, o Lula liderou uma mobilização nacional contra a corrupção, o que acabou acarretando o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Já no ano de 1998, voltou a se candidatar para presidente da República, quando perdeu para Fernando Henrique Cardoso. No ano de 2002, Lula concorreu novamente para presidente da República e conseguiu 53 milhões de votos, se tornando o primeiro presidente vindo da classe trabalhadora. Em 2006, Lula concorreu novamente para a presidência e derrotou Geraldo Alckmin. No ano de 2011, Lula foi diagnosticado com câncer na garganta, mas após os tratamentos de quimioterapia e radioterapia, ele foi curado. Os 2 mandatos de Lula foram marcados por grandes avanços sociais. Lula entrou para a história como o presidente que mais fez programas para ajudar os pobres. Já os projetos que Lula criou foram Bolsa Família, Fome Zero, Primeiro Emprego e combate à escravidão. E graças à inclusão social promovidas por Lula e pelos governos do PT, que mais de 36 milhões de pessoas conseguiram sair da extrema pobreza de 2003 a 2015. E durante os governos petistas, os beneficiários do Bolsa Família tinham acesso aos cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Pronatec. E uma das exigências do programa era que as crianças das famílias beneficiadas estivessem na escola e frequentassem ao menos 85% das aulas, fazendo assim com que crescesse em 290% as pessoas que tinham ensino fundamental completos. O programa também trouxe benefícios importantíssimos para a saúde daqueles que eram assistidos pelo programa, como a obrigatoriedade do pré-natal, das visitas mais frequentes aos postos de saúde e também das vacinas em dia. Isso impactou muito na mortalidade infantil, que teve uma redução muito grande, que era causada pela extrema pobreza e desnutrição, teve uma queda de 58%. E também diarreia, que teve uma queda de mais de 47%. O Bolsa Família colocou também as mulheres chefes de famílias como titulares de 93% dos cartões de benefícios, além de apresentarem 67% das matrículas do Pronatec Brasil Sem Miséria. Tendo uma autonomia financeira, muitas mulheres conseguiram se livrar do abuso e violência doméstica. As mulheres também passaram a poder decidir sobre questões de maternidade e criação de filhos. As mulheres tiveram mais facilidade para entrar no mercado de trabalho e também pedir o divórcio, quando necessário.
Colocar o pobre no centro da economia foi uma das chaves para o crescimento do Brasil. Durante o governo do Lula e do PT, foram gerados mais de 20 milhões de postos formais de trabalho, dando assim mais emprego para quem precisava. Bom, após, a gente ver a vida do Jair Messias Bolsonaro e a vida do Luiz Inácio Lula da Silva, cabe você agora escolher quem vai ser o próximo presidente do Brasil. O presidente que vai ocupar o seu cargo em janeiro de 2023. E aí, qual dos dois governos te agrada mais? Falar que um já foi preso não vale de mais nada, já sabemos que os dois foram presos. Agora fica nas suas mãos. Cabe a você escolher o seu ex-presidiário favorito. Quem você quer? Alguém que lute pelos pobres? Ou alguém que lute para dar mais dinheiro para os ricos? Alguém que veio de lá de baixo? Ou alguém que não sabe o que é passar fome? O futuro do país está nas suas mãos. Não jogue fora o seu voto. Se você não gosta de nenhum dos dois, após tudo que eu te falei aqui, garanto que você adquiriu uma certa simpatia por algum deles. Então, vote nesse, tá bom? Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado, tá? Se gostou, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificações. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse vídeo, tá bom? Um beijo gigante no coração, fica com Deus e fui! Tchau!